Aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Amém? Feliz de rever os irmãos nessa noite. Que bom que estamos aqui. Amém? Graças a Deus. Estamos todos bem, meus irmãos? Até aqui nos tem sustentado ao Senhor, né? Uns mais gripados que outros meio assim, meio lá, meio cá, outros com o corpo doendo, né, Berê? Mas a gente está caminhando, e até que o Senhor nos tem dado graça. Nós louvamos Ele pela fidelidade que nunca acaba. Amém, meus queridos? Queria te convidar, você que trouxe a sua Bíblia, abre ela aí comigo, livro do profeta Isaías. Nós vamos ler alguns textos hoje. Isaías capítulo 40, verso 12, onde nós vamos começar. Graças a Deus. Como nós sempre dizemos, se você quiser se colocar de pé, se coloca de pé. Se quiser permanecer sentado, pode permanecer sentado. Se você quiser se deitar no chão, também se deite no chão, fique bem à vontade. Nós vamos partilhar da palavra do nosso Senhor. Amém? Isaías capítulo 40, verso 12. Nós vamos ler bastante versículos, tá? Então, segura a onda aí. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Tem gente folheando ainda? Pode terminar. Isaías 40, verso 12. Amém? Diz assim: quem mediu as águas na concha da mão? Ou como um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites, ou compreendeu a mente do Espírito do Senhor? Ou quem o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de grãos de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. E nem mesmo os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde, ou que o ourives cobre de ouro, e para a qual se faz moedas ou modela corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro, para que faça para ele uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Nunca lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e o arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças, e até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Agora você vai voltar um pouquinho bom comigo, vamos lá no Salmo 19. Salmo de verso 19.
Salmo de número 19. Amém? Salmo de número 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e lança-se em carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As suas ordenanças são verdadeiras e todas elas são justas. São mais desejáveis que o ouro, muito mais do que o ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, e então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Volta mais um pouquinho, vai no Salmo de número 8. Nós vamos ler agora do 3 ao 9. Amém? Salmo de número 8, verso 3 ao verso 9. Quando eu contemplo os céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele se preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que as estrelas celestiais, ou os anjos, né? Pode estar na sua Bíblia assim. E os coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, e sobre os seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida. Nós te louvamos, Pai, pelos louvores que foram cantados, e queremos agora, Pai querido e amado, declarar, Pai, que este ambiente é do Senhor, para o Senhor operar em nós. Pai querido, toma em suas mãos os nossos corações, as nossas mentes, e nos livra, Pai querido, de toda distração, todo empecilho, Pai, seja de ordem física, emocional, espiritual, que nós estejamos, Pai querido, aptos para receber a tua palavra e aquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração nessa noite. Seja conosco, Pai, fala conosco, e que nós possamos crescer no Senhor, para a glória e honra do teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nós lemos um pouco mais do que o normal, né? Passeamos um pouco mais do que o normal, e nem foi tanta coisa assim, né? Foi até rápido. Então, a gente testa realmente as pessoas que se colocam de pé, se eles estão realmente perseverantes para poder ficar de pé até o final. Que bom que os irmãos ficaram. Próxima vez nós vamos ler o Salmo 119 pausadamente para poder chegar lá. Fazer aquele selar, né? O selar e continuar a leitura. Irmãos, hoje nós escolhemos ler esses textos porque são textos que de uma forma muito específica exaltam a magnitude do nosso Deus. São textos que falam da grandeza daquele Deus que nós servimos. Falam como Ele é grande, como Ele é poderoso. Fala que isso que a gente tem. Hoje é mais acessível, irmãos. Eu acho que todo mundo já foi à praia. E quando você chega na beira do mar, você olha aquela imensidão e fala assim: nossa, que mundão d'água, meu Deus. E aí o profeta disse que as águas do mar são como nada na concha de suas mãos. Nossa, que grandes montes nós temos aqui.
Os montes e ilhas da terra são como pó que sobrou na balança. Ele começa a falar da grandeza dos céus, da magnitude do seu poder. Ele fala que ele é tão grandioso, tão poderoso, que ele coloca as estrelas dos céus, irmãos, em marchas. Ordena, vai para lá, vem para cá, chama as estrelas do céu pelo nome. Esse é o nosso Senhor, grande, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E todo e qualquer adjetivo que você possa buscar, irmãos, que esteja no nosso vocabulário para tentar descrever a grandeza do nosso Deus, será pequeno. Porque não cabe na nossa mente limitada, não cabe no nosso vocabulário limitado descrever a grandeza do nosso Senhor. E aí nós voltamos, lemos o Salmo 19, que fala do mesmo que as pessoas não conheçam. Olha, eu não conheço todos os mares da terra, eu não conheço todos os montes da terra. Poxa, mas eu posso acordar de manhã e ver o sol nascer? Eu posso olhar um beija-flor? Eu posso olhar que lindas nuvens estão se formando neste dia? E aí o Salmo 19 diz que até os céus, o firmamento anuncia as obras do Senhor. Irmãos, eu não conheço a Deus, irmãos, você vê um passarinho voando, você vê uma flor se formando, você consegue ter vislumbres de quem Deus é e do seu poder? Então toda a natureza proclama a glória do Senhor, é o que nós lemos no Salmo 19. E aí vem o salmista Davi no Salmo de número 8. Ele começa a olhar e fala assim, cara, quando eu contemplo as obras das suas mãos, irmãos, eu podia ter lido só o Salmo 8. Lê a partir disso que Davi falou assim, quando eu contemplo as obras das suas mãos, eu fico maravilhado. Mas eu quis ler com você algumas dessas obras que o salmista podia contemplar. Quando você imagina assim, cara, quando eu imagino um Deus tão grande que segura as águas das mãos aqui, que pega o céu e abre o céu como um rolo. Quando eu imagino essa grandeza desse Deus que dá ordem às estrelas, que dá nome a elas, que criou vários animais, cada um do seu tipo, cada um do seu jeito. Quando Davi vai falando, e eu tento me imaginar nesse lugar, Davi era pastor de ovelhas, irmãos. Quantas vezes será que ele passou a noite deitado num pasto, sem ter uma iluminação artificial igual a gente tem? E eu tenho certeza que você, em alguma etapa da sua vida, você já teve o prazer de olhar para o céu estrelado sem nenhuma fonte de luz à sua volta. O céu fica ou não fica bonito, irmãos? Não sei se você já tentou contar, porque antigamente os outros falavam assim, aponta para a estrela, não dá vergonha no dedo. Não dá para contar, irmãos. Imagina Davi deitado num pasto, todo escuro, olhando para o céu, falando assim, cara, que Deus grandão, Deus maravilhoso. E quando eu olho essa magnitude, tudo ele começa a pensar, fala assim, cara, quando eu olho para isso tudo, eu começo a me perguntar, quem sou eu? Quem é o homem para que o visistes? Quem é o filho do homem para que se importe com ele? Então o salmista, ao mesmo tempo que ele fala de um Deus enorme, de um Deus que está tão longe, tão distante, tão imenso, tão poderoso, ele olha e fala assim, cara, quem sou eu para que esse Deus se importe comigo? Então, irmãos, esses textos que nós lemos, ele faz alusão a um Deus do todo, a um Deus enorme, a um Deus grande, a um Deus poderoso, mas também um Deus que se importa comigo, com o Vitor, que mora ali na Travessa das Azaleias, com um cara que às vezes acorda com dor de barriga, que dá dor de cabeça no meio da noite, que dá dor de dente, dor na unha, que tropeça, que cai. Ele é o Deus de toda a terra, mas também é o Deus de todas as pessoas da terra. Então, irmãos, ele é um Deus grande, enorme, que parece que está lá no alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías, sim, mas também está aqui, do nosso lado, dentro de cada um de nós. Esse Deus não é o Deus que ele fica aqui na igreja quando nós vamos embora para casa no domingo, ele é o Deus que te acompanha na segunda-feira, quer você queira, quer você não queira. Ele é o Deus de toda a terra. Então esse Senhor que é grande, que é poderoso, que fez tudo, que criou os astros, as estrelas, as galáxias, criou tu. Criou. Está vendo esse narizinho aqui, ó, bonitinho, que vocês falam, nossa, é feio, é narigudo? Foi Deus que fez. E ele não estava pensando em você quando ele fez esse nariz. Ele falou assim, esse nariz aqui vai ficar tão bonito no pastor Vitor, vou fazer para ele. Ele se importa comigo. Você pode dizer assim? Ele se importa comigo. Que é isso, pastor Vitor? Irmãos, Deus se importa com cada um de nós. Certa vez Jesus está com seus discípulos e ele falou assim, gente, vamos para o outro lado do mar da Galileia?
E os discípulos entram no barco e vai. E podia ser uma travessia tranquila, mas a tempestade bateu no meio da viagem, e o barco quase virou, os discípulos se desesperavam, meu Deus, a gente vai morrer, não, cala a boca, mar, fica quietinho aí. E ficou, eles começaram a ficar assim, caraca, o que será que a gente vai fazer lá do outro lado? Porque a gente quase morreu nessa travessia, e foi uma travessia meio perigosa, não sei, né, para que ir lá do outro lado? Aí Jesus chega na praia, e o endemoniado veio ao encontro dele. Irmãos, conhece essa passagem, não conhece? Ele chega na praia, ele expulsa o demônio daquele homem, está livre, você que agora só ficava no meio dos túmulos, só ficava preso com grilhões, agora você está livre, cara. E agora, gente? Agora você vai para sua casa. Ei, discípulos, vamos embora. Talvez eles imaginassem, não, quando eu chegar lá em Gadara, vou chegar na praia, vou lá na pracinha, vou tirar uma selfie, tomar um sorvete, vou comprar um pão na padaria. Não deu para fazer nada. Ele chegou na praia, expulsou o demônio, entrou no barco e voltou. Ele foi lá por conta de quantas pessoas, irmãos? Uma pessoa. Só aquela pessoa. Jesus se importava com ele. Jesus, quando ressuscita, a palavra diz que ele aparece no meio dos discípulos. Os discípulos estavam onde, irmãos? No aposento com as portas fechadas. Jesus vem, se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Quase que Jesus era o quadrangular, né? Paz seja convosco. Cumprimentou. E ele começa a mostrar para eles, olha, eu estou aqui, ressuscitei mesmo. Só que diz a Bíblia que Tomé não estava lá aquele dia. Não estava. Jesus vai embora, passa um tempo, chega Tomé e fala: Tomé, tu não vai acreditar, mané, que aconteceu. O quê? Você não vai acreditar? Fala. Não, você não vai acreditar, mas fala. Não vai acreditar, então fala. Jesus esteve aqui, não acredito mesmo. Não, você acertou, não ia acreditar. E a gente às vezes, irmãos, olha para Tomé e fala assim: Tomé desacreditou de Jesus. Não, mas ele desacreditou de um grupo de homens, onde já tinha saído um traidor, já tinha saído um que negou Jesus. Não era o melhor tipo de pessoas, né? Já tinha um pessoal meio assim duvidoso ali. E ele duvidou. Só que a palavra nos conta que uma semana depois, ou 8 dias depois, Jesus volta novamente. Tomé agora estava. Ele faz tudo igual, bota no meio, paz seja convosco. Tomé, chega aí, bota o dedo do lado, ó, bota aqui, ó, aí, viu? Ô, Tomé, porque você viu, você creu, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Mas falou que Tomé não era bem-aventurado? Sim ou não, irmãos? Aonde? Jesus voltou lá, porque era importante Tomé. Então, irmãos, a gente tem um Deus que se importa com cada um de nós. O salmista no Salmo 5 diz assim: Rei meu, Deus meu. E esse Rei que é meu, que é Deus que é meu, que se importa comigo, vibra quando eu acerto, vibra quando eu mando bem, quando eu dou um bom testemunho, quando eu consigo me desviar da tentação, quando o inimigo manda um acerto, com a Matrix, né? Ele fica feliz comigo. E também se entristece quando eu erro. Se entristece com as coisas que dão errado. Ou você acha que no dia que as coisas estão mal para você, que você está triste, que seu coração está quebrado, Deus está lá em cima assim, tomara que da próxima vez dê certo. Não, Ele se importa contigo. Ele se importa conosco. Irmãos, a palavra diz que a gente não tem um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, porque Ele viveu como nós, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece as nossas dúvidas, Ele conhece as nossas incertezas. Vou fazer uma pergunta: quem é que tem dúvida de vez em quando? Dúvida da vida, do propósito, do chamado? Tem alguém que algum dia acorda e fala assim: será que está valendo a pena isso tudo? Tem? Tá. Tem alguém que tem medo aqui, irmãos? Medo? Não estou falando de viver com medo não, porque viver com medo, mas não tem dia que dá um medo na gente? Será que vai dar certo? Será que eu devia arriscar? Pois é, Deus conhece todos esses medos, dúvidas, incertezas, falhas, fracassos, sucesso, Ele conhece tudo, e ainda assim Ele te ama. Tem gente que olha e fala assim: nossa, você não vai dar nada. E Deus está lá em cima assim: mesmo que não dê, eu amo. Nossa, já acabou? Mesmo que já tenha acabado, é meu. Então, irmãos, esse é o nosso Senhor, que a despeito de conhecer as nossas falhas, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas incertezas, tudo a nosso respeito, como diz o Salmo 139, Ele conhece o nosso interior e ainda assim Ele me ama. Tem uma história muito antiga
sei nem se é tão antiga assim, eu já tenho bastante tempo que eu ouvi, do homem que queria trabalhava na pedreira, que queria deixar de ser trabalhador de pedreira. Vamos ver essa história? Não, para quem não conhece, a história é a seguinte: o camarada estava lá na pedreira quebrando pedra o dia inteiro, batendo pedra lá. Aí, só rachando a mulher dele, ele olhou para o lado, veio um supervisor, chapelão montado no elefante. Ele falou assim: que isso, cara? Vida mesmo deve ser desse cara aí, ó. Ô Deus, deixa eu ser esse cara. Aí, num passo de mágica, ele se tornou o supervisor das pedreiras. Ele, agora tudo será diferente. E ele descobriu no primeiro dia que, como supervisor das pedreiras, ele tinha que supervisionar 12 pedreiras montado no lombo do elefante, irmãos. Ó, o elefante naquele passinho, 12 pedreiras. Aí ele falou assim: que isso? Tá por fora, ficando andando em cima desse elefante aqui, o sol torando a minha cabeça aqui, ó. Bom mesmo deve ser seu sol, que fica lá em cima imponente, queima quem ele quer, tá? Ô Deus, deixa o seu sol. Tá bom, pode ser o sol. Aí estava lá com o sol no outro dia, só torrando, fazendo marquinha nas moças, na praia, queimando todo mundo. Aí um dia ele olhou e falou assim: quer saber, quero queimar aquele povo ali, ó. Ele começou a fazer força para queimar aquele povo. Aí veio uma nuvem e parou na frente dele. Ele fazia força para passar e não conseguia, porque a nuvem estava bloqueando a luz do sol. Ele, não, esse negócio de ser sol está por fora. Bom mesmo deve ser nuvem, porque a nuvem tampa o sol. Quero ser nuvem, Senhor. Deixa eu ser nuvem. Aí Deus, tá bom, pode ser nuvem. Aí ele virou nuvem. Aí estava lá, o sol veio fazer força e parava na frente do sol. Aí, nem consegue passar. Ficava tirando uma onda, porque agora ele era nuvem. Aí um dia ele estava cansado, queria ficar quietinho no canto dele. Aí veio o vento, jogou ele lá para o outro lado. Ele, aí não, quero ficar quietinho aqui, ó. Aí o vento veio e jogou ele para o outro lado. Ele, não, Senhor, esse negócio de ser nuvem está por fora. Bom mesmo deve ser vento, porque vento, né, é o canal. Ô Deus, deixa eu ser vento. Tá bom, pode ser vento. Aí ele ficou todo feliz com o vento, soprava as nuvens, arrancava o telhado das casas, bagunçava o cabelo das irmãs, estava todo feliz. Ser vento é o que tem. E ele ficou naquela de ser vento, irmãos, até que um dia ele olhou e falou assim: aquela pedreira ali, vou derrubar ela. Ele só começou a soprar a pedreira. E soprava a pedreira, pedreira, ó, imponente, nem mexia. Que isso, pegava a distância, batia na pedreira, nem mexia. Não, bom mesmo deve ser pedreira, cara. Esse negócio de ser nuvem tá por fora. Pedreira, não tem problema com sol, não tem problema com chuva, não tem problema com... Deus, eu quero ser pedreira. Tá bom, pode ser pedreira. Aí um dia ele tá lá na pedreira, tranquilo, vem sol, vem chuva, nada abalava ele. Um dia ele tá lá, de repente escutou um barulho assim, tem uma fisgada na canela, olhou lá para baixo, tem um cara lá quebrando pedra assim. Ele, não, pai. Tá por fora, bom mesmo deve ser esse aquele cara lá, ó. Mas você não queria ser desde o início, rapaz, aquele lá que tu era. Ele era feliz, não sabia. Irmãos, a primeira pessoa que eu vi contando essa ilustração foi o pastor Cláudio Duarte. E a gente pode ter inúmeras aplicações para ela. Mas o que me chama a atenção, irmãos, nesse exemplo, é que a despeito da inconstância daquele personagem, não sei se é uma pessoa, se é um ser, de cada hora querer ser uma coisa, o Senhor estava lá. Você quer isso? Tá bom, filho, vai ser. Quantas vezes, irmãos, nós somos inconstantes? Sim ou não? Tem dia que você quer ser pastor, supra-sumo, mega power, pregador, mor. No outro dia você não quer nem visitar a igreja. Sim ou não? Um dia você quer ser obreiro que vai fazer tudo, servir a ceia, pegar a ceia, comprar a ceia, distribuir a ceia, quase comer a ceia no lugar do outro. Tem dia que você não quer nem entrar na porta da igreja. Irmão, pega esse papel para mim. Não tem mais ninguém, não? É assim, não é? Agora, a despeito dessas ondulações na nossa vida, o Senhor nos... Você consegue falar assim: Deus se importa comigo. Deus é o Deus de toda a terra, irmãos. Mas é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Vitor, de Jairo, de Dulcineia, de Alex, de Berenilson, de Raquel. Ele é o Deus de toda a terra, mas é o Deus de pessoas. E quanto mais cedo eu entender que Deus é um Deus de pessoas, melhor será o meu relacionamento com Ele. Ó Deus, pelo beneplácito da tua vontade, na sua augusta presença estou. Não, irmãos, é Deus meu e rei meu. Assim, ó, sabe essa expressão assim? Assim, ó, mas é assim, ó, coladinho. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos queriam ser melhor para Deus? Orar mais, jejuar mais, parar de tropeçar em algumas coisas? Queria? Além de mim, mais alguém queria? Eu queria, irmãos. Agora, o apóstolo Paulo um dia escreve assim:
poxa vida, eu estou preso dentro de um corpo estranho, porque o meu interior quer seguir a lei de Deus, tem dentro de mim a lei de Deus, mas minha carne, meu corpo, ele faz umas coisas que não me agradam. E ele fala assim, ó Senhor, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero fazer eu faço toda hora. Acontece contigo também? Então, irmãos, o apóstolo Paulo também era assim. Ele também queria ser melhor para Deus, ele também queria parar de tropeçar em algumas coisas, ele também queria evitar algumas coisas. E ele via que o corpo dele, a vida dele, a nossa parte humana, às vezes nos leva para esse lugar. Agora, a despeito disso tudo, a despeito de nós queremos e às vezes não conseguimos, Deus continua se importando com a gente. Quando eu, Senhor, eu queria tanto ser melhor, eu falei assim, eu sei, Vitor, que você queria ser melhor. Deus, eu queria tanto parar de tropeçar, eu sei que você queria parar de tropeçar. Deus se importa conosco, irmãos. Agora, quando a gente olha para a palavra, entende que a gente tem um sumo sacerdote que se compadece de nós. Se compadece por quê? Porque o nosso sumo sacerdote não é alguém que está longe, que só ouvia falar dos nossos problemas e oferecer sacrifício. Não, nós temos um sumo sacerdote que viveu como nós. Amém? Quem é o nosso sumo sacerdote, irmãos? Quem, irmãos? Jesus, ele viveu como nós. Diz a palavra que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Esse é o nosso Senhor que nos conhece, que tem uma noção exata daquilo que a gente passa. E justamente por ter uma noção exata do que a gente passa, quando a gente mostra as nossas fraquezas, quando a gente tem as nossas dúvidas, quando a gente tem os nossos medos, as nossas incertezas, ele sabe do que se trata. Porque, irmãos, que isso é importante. É importante nós sabermos que nós temos um Senhor que sabe exatamente o que nós passamos. Por quê? Porque o nosso Senhor não vê como nós vemos. Lembra quando Samuel vai ungir a Davi, e naquele impasse ali de quem ia ser o rei, quem era mais apropriado, e aí ele falou assim, agora certamente está diante de mim ungido do Senhor, grande, forte, bonito, né? Com cara de guerreiro. Aí Deus falou assim, Samuel, não se atente para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. Amém? Irmãos, nessa passagem, você concorda que o Senhor não vê como a gente vê? Se o Senhor não vê como a gente vê, você concorda também que a gente não vê como o Senhor vê? Sim ou não? Sim. Então, quando a gente olha para a nossa vida mesmo, você acha que a gente tem o mesmo olhar a respeito de nós que Deus tem a respeito de nós? Sim ou não, irmãos? Não. Então, mostra para mim que nem eu mesmo consigo me enxergar como Deus me enxerga. Por isso que a palavra fala às vezes que nós somos mais do que vencedores. E a gente olha às vezes para a nossa vida e não está vendo a gente mais vencedor. Acontece ou não acontece? Ah, falhou, não, porque Deus te enxerga de uma outra forma. Gideão está lá malhando o trigo no lagar para esconder dos midianitas. Aí de repente aparece para ele quem? Um anjo. Assim, Gideão, varão valoroso. Em outras vezes ele falou assim, homem valente. Irmãos, ele estava malhando o trigo no lagar para esconder dos midianitas. Não sei, mas não me parece muita valentia não, né? Estava lá, escondidinho lá. Você estava malhando o trigo escondido num lugar que não era para malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Está lá escondidinho. Melhor eles não viam não, porque senão eles vão me pegar, né? Vou ficar aqui escondido aqui. E o anjo do Senhor aparece, ela chama ele de valente, de valoroso. Homem de valor. Por quê? Porque ele se via de uma forma, mas o Senhor enxergava ele de outra forma. Então, irmãos, como nós nos enxergamos nessa noite? Como você se enxerga nessa noite? Talvez quando você olha para dentro de si e fala assim, ah não, eu já tentei tantas vezes, não deu certo. Ah não, meu ministério é por aqui mesmo. Ah não, eu não vou conseguir. Ah não, eu tropecei de novo. Ah não, eu consegui, eu tentei mais uma vez e não deu certo. Ah não, já é a 79ª vez que eu falo que eu vou mudar e não consigo mudar. Ah não, eu já falei que ia ser diferente, ainda não consegui ser diferente. Ah não, eu falei que esse ano ia mudar, não consegui mudar. Eu falei que ia firmar na igreja, não consegui firmar na igreja. Como nós nos enxergamos nessa noite? Por que, irmãos, é importante nós olharmos para isso? Porque uma visão equivocada a respeito de nós mesmos pode atrapalhar ou prejudicar o propósito do Senhor para a nossa vida. Se nós olharmos para quem nós somos no Senhor e não tivermos a visão que Ele tem, não tivermos um vislumbre do que Deus espera, do que Deus quer para nós. Irmãos, eu posso olhar para as minhas filhas e imaginar e falar assim, minha filha é linda, ela é bonita, ela é saudável, mas se ela entrar dentro do quarto dela, só feio. Quantas pessoas entram em depressão por conta disso, irmãos? Uma visão equivocada de si mesmo. Tem ou não tem? Então não tem, irmãos, uma visão equivocada a respeito de quem você é no Senhor.
É o Deus de toda a terra, mas que se importa com você, que caminha contigo, que te levanta quando você cai, que te entende quando você chora. Esse é o Senhor. Por isso a palavra diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de quê, irmãos? De bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, se nós entendermos isso, nós começamos a olhar de uma outra forma. Eu fiz uma anotação para nós colocarmos aqui. Às vezes a gente olha... Vocês têm dúvida de que Deus ama a gente? Pode ter dúvida. Deus ama a gente, sim ou não, irmãos? E por que às vezes a gente fica mal de um jeito que a gente não consegue levantar? Vou dar um exemplo. Quando a gente está andando na rua, eu falo muito isso aqui, você está andando na rua, você caiu, como é que você faz? Você caiu, você levanta, ainda faz assim, tosse para ninguém ter olhado, sim ou não? Agora, por que na vida espiritual, quando alguma coisa não sai certo, ou dá errado, quando a gente se frustra, o nosso tombo não é assim, ele é assim, demora a sair lá na frente. Acontece ou não acontece? Quando acontece alguma coisa que a gente pisa na bola, que a gente erra, às vezes, irmãos, a gente demora, faz o teste, irmãos. Quantas pessoas deixam de tomar Santa Ceia e falam assim, essa semana eu fiz alguma coisa errada, eu pequei, não vou tomar ceia não. Acontece ou não acontece? Porque o cara pecou e ele acha que o problema dele é assim, vai ser lá do outro lado. Mas quando ele cai na rua, ele cai assim, caiu, levantou e seguiu. Mas quando é na vida espiritual, quando é no contexto da nossa missão com o Senhor, as pessoas caem, e além do diabo ter derrubado elas no pecado, derruba elas na culpa pelo pecado. Sim ou não? E aí aquela culpa vai corroendo, eu não sou digno de tomar ceia, eu não sou digno de voltar à igreja, eu não sou digno da comunhão dos irmãos, poxa, viram aquilo que eu fiz, e aí o diabo ganha 2 vezes, irmãos. Eu não sou digno de voltar naquele lugar, Berê, porque lá atrás aconteceu tal coisa, lá atrás eu fiz tal coisa com meu irmão, eu já falei isso, já falaram aquilo comigo, eu não posso voltar naquele lugar, então aquilo vai se perpetuando. Na visão do ser humano, irmãos, a gente só pode amar, a gente só pode aceitar e ser aceito quando há uma contrapartida. Muitas pessoas, quando se frustram, falam assim, quer saber? Agora eu vou gostar de quem gosta de mim, porque eu fico tentando amar as pessoas, tentando gostar das pessoas e ninguém me retribui, eu vou gostar de quem gosta de mim, porque no coração, na mente do ser humano é assim, eu vou amar enquanto a pessoa me ama, eu vou fazer bem enquanto a pessoa me faz bem, eu vou respeitar enquanto a pessoa me respeita. Mas quando a gente olha para a palavra, Deus nos amou primeiro. Romanos diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Ou seja, a gente estava no pó da rabiola, na sarjeta, jogado, na sarjeta ainda que aquelas tem os canos perto da gente ainda, que além de ser sarjeta ainda sai água para molhar a gente. Estava lá, e esse Deus se importou conosco para ir lá nos resgatar. Esse, irmãos, é o nosso Senhor, e eu posso ter amor, mas Ele é amor. Então, eu preciso trazer para mim aquilo que a palavra fala, e individualizar. João 3,16 diz o que, irmãos? Diz o que, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Para quê? Não, mas tem a vida eterna. E como é que eu faço para individualizar isso? Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho, para que quando eu crer nele, eu não pereça, mas que eu tenha a vida eterna. Lembra de Mateus? Vinde a mim todos vós, que estáis cansados. A gente pega o texto, às vezes, irmão, a gente joga para longe, e a gente esquece que esse todos vós também inclui a gente. No dia que a gente estiver cansado, estiver sobrecarregado, a gente tem a quem ir. Não é um texto só para você ler para as outras pessoas, é um texto para nós também. Amém? No dia que eu estiver cansado, que eu estiver sobrecarregado, eu sei aonde eu vou. Eu sei que eu tenho alguém para recorrer. Nós temos um sacerdote, irmãos, que abriu para nós um vivo e novo caminho. Por isso a palavra diz assim, nós vamos entrar como diante do Senhor? Com medo? Com receio? Com vergonha? Não, entremos com ousadia, com confiança diante do Senhor. Porque esse lugar que o Senhor nos quer, o que o Deus diz a meu respeito vale mais do que eu mesmo digo sobre mim. Amém? Você acredita nisso? Amém, irmãos? Olha no espelho,
eu sou um fracassado. Não, filho, que Deus fala a seu respeito, que você é mais que vencedor, vale mais do que você mesmo acredita. Ah, não tem mais chance. Não, Deus fala que tem chance sim. Ah, meu casamento já acabou. Não, Deus fala que não acabou. Então a palavra do Senhor tem mais peso sobre a nossa vida do que a nossa própria palavra. Paulo aos Romanos diz assim, olha, irmãos, ninguém deve pensar a respeito de si mesmo, ou de uma maneira mais elevada do que convém. Ninguém tem a respeito de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Top. A gente pode pensar mais do que... Já viu gente que tem nariz em pé? Que acha que é o bonzão, que pensa acima de si mesmo? Não deve fazer isso, o Paulo está falando. Ninguém tem a respeito de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Mas também não deve ter um conceito menor do que lhe convém. Nós devemos pensar como? O próprio Paulo diz, pense sobriamente, de acordo com a medida de fé que Deus te deu, o entendimento que Deus te deu. Hoje Deus está te dando entendimento, irmãos, de quem você é no Senhor. Está abrindo os seus olhos para você não ouvir esse lado de Satanás, as setas do inimigo. Quando o inimigo soprar no seu ouvido que você não tem valor, que você não tem lugar na casa, que você não é digno, não, lembra ele, fala assim, não, como que eu não tenho? Como que eu não tenho? Ele é rei meu, ele é Deus meu, ele me escolheu, ele morreu por mim. Então eu tenho lugar nessa casa, eu tenho lugar nessa mesa. Irmãos, o que eu preciso buscar no Senhor? Eu preciso buscar um ponto de equilíbrio. Repita isso comigo, equilíbrio. Qual que é a palavra? O que é equilíbrio, irmãos? Equilíbrio é equilíbrio. Como definimos? Equilíbrio é equilíbrio. Por que nós precisamos de equilíbrio? Porque nós temos que entrar num lugar, irmãos, de nem tanto e nem tão pouco. Desde o momento que nós começamos a palavra, eu estou trazendo ao seu coração palavras, afirmações, para trazer à sua mente que nós não somos esquecidos, nós não somos coitadinhos, nós não somos desamparados, nós temos um Deus que se importa conosco. Amém? Então tá, cheguei num lugar de equilíbrio. O que eu não posso fazer? Cair agora para o outro lado. Por quê? Porque todo extremo, irmãos, ele é perigoso. Então precisa entender que eu não sou o cocô do cavalo do bandido que está indo embora. Já viram essa expressão? Ah, eu sou o 13º coadjuvante na novela de 5ª categoria que passa num canal que ninguém assiste. Não, você não é essa pessoa. Mas você também não é o super crente, super herói. Nós temos que achar um lugar de equilíbrio. Você não é a ovelha negra da família. Lembra que os irmãos? A família tem vários irmãos. Você não é a ovelha negra da família. Mas você também não é o irmão predileto que tem toda a regalia com o pai na frente dos outros. Equilíbrio. Por que, irmãos, que é importante a gente ter equilíbrio? Porque a gente não pode ficar nos extremos entre já estou pronto, já sei de tudo, e no outro extremo eu não sei de nada, eu sou um pobre coitado, nunca vou estar pronto. Eu não posso estar num lugar que eu sou crente demais, sou power plus tabajara, que todo mundo é carnal perto de mim, mas também não posso estar num lugar que nada é espiritual perto de mim. Qual é a palavra? Equilíbrio. Por quê? A palavra diz que nós somos inclinados para o mal. Sim? Nós somos inclinados para um lado de cá. Aí tem gente que vai aprumando, vai convertendo, vai chegando na vida no eixo. Aí chega num lugar legal. E aí ele esquece, ele começa a passar por outro lado, começa a ficar fanático demais. Tem gente, conhece gente assim? Ele passou por outro lado. Também não é saudável. Então o Senhor, irmãos, nos chama para um lugar de equilíbrio. O que é um lugar de equilíbrio? Veja bem, vou dar um exemplo de um filho. Quando alguém tem filho, vou dar exemplo das minhas meninas ali. Irmãos, tem até certa idade que o filho só vai sugar da gente, concorda? Porque ele não trabalha, ele não produz, eu não posso dar tarefa da casa para ele. Ele só vai ser filho, só receber os benefícios de ser filho. Só receber o benefício de ser filho. A comida vai estar prontinha, a roupa vai estar comprada, o banho vai estar quentinho, não precisa fazer nada, só ser filho. Natural, sim ou não? Normal? Só que os anos vão passando. E aí a gente tem um outro extremo, de pessoas que às vezes chegam lá nos seus 40, seus 50 e continuam encostados nas costas do pai, da mãe, porque o pai e a mãe têm um bom salário, têm uma boa pensão, e aí continua sugando do pai e da mãe. Continua normal, irmãos? Não, foi para outro extremo. Então qual que é o lugar de equilíbrio? Lugar de equilíbrio, lugar de filho maduro. Vamos trazer isso para o ambiente espiritual. Quem está chegando, irmãos, quem está conhecendo agora, quem está aprendendo, quem está amadurecendo, é normal, as coisas vão ser feitas para ele. Ele vai ser recebido, a igreja vai estar pronta, vai estar limpinha,
Ele vai vir nos eventos, já está tudo pronto, ele está chegando agora. Mas aí o tempo vai passando, ele não pode ir para o outro extremo. Já está aqui na igreja tem um tempão, já conhece, já sabe como é que as coisas funcionam. E aí ele deixa para as outras pessoas fazer, porque agora ele é o filho quarentão, descansado. Os irmãos entenderam o outro extremo do negócio? Onde é que o Senhor nos quer? Lugar de equilíbrio. Equilíbrio é estar num lugar de quem já sabe o seu lugar. Lugar de filho maduro. Então, irmãos, esse Deus enorme, onipotente, onisciente, onipresente, que é o meu, que é o seu Pai, quer nos levar para um lugar de filho, mas um lugar de filho maduro. É como se está assim, quando alguém cai, sabe quando alguém cai, tipo assim, você cai e você fica compadecido da pessoa? Aí, principalmente com mulher, acontece isso. Vem cá, Alice. Vem cá. A vida é assim mesmo, filha. Eu podia trazer qualquer outra pessoa, mas qualquer outra pessoa que a minha filha não tem. Vou dar um exemplo. Então, você não precisa cair, não. Os irmãos já viram quando alguém cai? Que a pessoa cai. Aí, senta aqui. Vamos sentar aqui bonitinho. Ó. Aí, a pessoa caiu. Aí, levanta a pessoa. Aí, a pessoa machucou o joelho. Aí, a pessoa diz assim, mas tudo bem. Vai passar. Já viram esse tipo de coisa? A pessoa machucou o joelho, mas você está assim, não, mas tudo bem, me dá sua mão aqui. Vai passar, mas machucou o joelho. Mas você está assim num mimo, num cuidado, num zelo, porque isso pode gerar um trauma nela. Ai meu Deus, ela machucou o joelho. Sabe o que eu estou falando, sabe? Ai meu Deus, tadinha, encravou a unha do pé do mindinho aqui. Vem cá, te dá um beijinho na sua testa para sarar. Pronto. Aí beleza, irmãos. Aí ela foi curada. Agora eu espero que ela levante, que ela entenda o que. Assim, levantou? Já curou? Já curou, tá bom? Dá um pulinho para ver se ficou bom mesmo. Pronto. Agora para de bobeira, que o dedinho não dói isso tudo não, sou. Não precisa chorar esse mundo todo não. Eu, hein? Parecia que o mundo ia acabar com choradeira danada. Mas na hora que ela está no sofrimento, eu estou lá entendendo. Não, fique tranquilo, vai dar tudo certo, vai passar, é assim mesmo. A vida do crente, irmão, não, mas o Senhor está na causa, está no processo. Levantou, eu falei, irmão, firme pensamento, acontece com todo mundo. Muitas são as provações do justo, mas esse é o livro de todas. Você não é mais especial ou menos especial porque a chuva caiu na sua cabeça. Não é assim? Só a chuva vem sobre todos? Porque enquanto ele está lá mal, eu estou tentando trazer ele. O Senhor te ama, o Senhor é contigo. Mas ele levantou e falou, agora apruma o corpo, cara. Porque senão você vai viver um marmanjo de 50 anos nas costas, tropeçou, ai, nossa, minha mãe encravou, nenhum irmão da igreja foi lá me visitar. Irmão, não vai mesmo não, Tem gente, irmãos, que se faltar um domingo e na segunda-feira ninguém ligar para ele no telefone, ele acha que a igreja abandonou. Acontece ou não acontece? Aquela igreja me abandonou. Ninguém me ligou porque eu faltei ontem. Irmão, não sei, às vezes você estava trabalhando aí. Agora, você faltou 1 mês, 2 meses, 5 meses, sumiu, ninguém falou nada. Então, vamos ver o que está acontecendo. Um lugar de equilíbrio. E aí, irmãos, eu caminho para o final para a gente pensar aqui. Como eu me posiciono nesse lugar de meio termo? Entre estar confortável, estar descansando no Senhor e não entrar num lugar de comodismo. E como é que eu fico nesse lugar entre um filho que está recebendo tudo do pai, porque é pequenininho, é imaturo, e também não chegar naquele lugar de ser um camarada, uma mocinha assim, quer saber? Estou de buenas, aqui tudo é para mim, venha nós, primeiro, vosso reino nada. Já viram essas coisas já? Meu umbigo, primeiro lugar, depois meu umbigo, terceiro, dou uma voltinha, chega no meu umbigo de novo. Não, como é que eu fico nesse meio termo? 4 pontos para a gente pensar. Primeiro, tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. O que quer dizer isso, pastor Vitor? Irmãos, independente da idade, a minha filha Ayla tem 5 anos. Eu não posso delegar para ela uma grande missão da casa, mas eu posso mandar ela guardar os brinquedos, sim ou não? Então isso que chegou à mão dela, eu espero que ela faça conforme as forças dela. A Alice já cresceu um bocadinho mais. A Alice já tem que lavar a louça do café. Quando a gente estava aqui na igreja, quando a gente estava ontem, o almoço é por conta da Alice, porque ela cresceu um pouquinho mais. Então a exigência dela é maior. Eu não vou esperar que a Ayla lave a louça e faça comida como a Alice, porque elas estão em níveis diferentes. Agora, aquilo que foi confiado para a Alice, ela tem que fazer, concorda? Eu não posso falar assim, chegou a minha mão, mas eu vou fazer conforme as forças da Ayla. Então, irmãos, aquilo que o Senhor confiar na minha e na sua mão é para quem fazer? Eu e você. Seja uma obra na igreja, seja um evangelismo, seja pregar, seja um louvar, faça conforme as forças que o Senhor já te deu.
Por quê? Porque é conforme as suas forças. Eu não posso tentar fazer qualquer tarefa, irmãos, pensando assim, se eu tivesse a força do Berenilson, se eu fosse tão inteligente como o Edson, se eu fosse tão eloquente quanto a Priscila, se eu fosse tão capaz como a Dona Alice, se eu fosse tão habilidoso como a Rosângela. Não, irmãos, faça conforme as suas forças. Primeira coisa, porque isso independe de idade, você vai chegando num lugar de amadurecimento. Segunda coisa, após fazer aquilo conforme as suas forças, descanse no Senhor. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que a gente vai fazer. Eu sei que se o Berenilson estivesse aqui, ele ia colocar aquele ventilador ali, ia ficar legal, ia funcionar legal, bacana. O Jorjão não mexe no ventilador, mas ele não está. Só estou eu. Que é o meu máximo? O meu máximo eu posso colocar ali um fiozinho, ele vai funcionar, não vai ficar tão bem como um eletricista de ventilador, mas eu consigo fazer ele funcionar. É a minha força. Então depois que eu fiz, eu tenho que parar de sofrer. Mas se fosse o Jorjão, tá funcionando, tá ventando, mas se fosse o Jorjão, irmãos, faz conforme a sua força e depois descansa. Tem pai e mãe que sofre porque pensa assim, poxa, se fosse aquela pessoa lá gerenciando essa situação na minha casa, hoje nem tem mais, meus irmãos, lembra que antigamente tinha Super Nani? Lembra? O caldo entornando dentro da casa dela, mas se a Super Nani estivesse aqui, não, filho, faz conforme a tua força. E depois que você fez, descansa no Senhor. Por que descansar no Senhor? Porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. É diferente do sono do vagabundo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Muito diferente. Então não chega no lugar de descansar no Senhor, de dormir, antes de você fazer tudo que fez a sua mão. Terceiro ponto, entenda e respeite as estações da sua vida. Como assim? Irmãos, a gente tem tempos na nossa vida diferentes. Tem tempo na nossa vida que é de semear, sim ou não? Semear. Tem tempo na nossa vida que é de colher. Mas tem tempo da nossa vida que é só de arar a terra. Tem tempo na nossa vida que tudo que a gente faz dá certo, sim ou não? Tem tempo na nossa vida que parece que tudo que a gente faz dá errado. Acontece ou não acontece? Acontece, irmãos. Poxa, por que está dando tudo errado? Talvez não seja o tempo de você fazer isso. Talvez seja uma forma que Deus está te mostrando de falar assim, você podia ter orado primeiro para saber se era para fazer, né? Está dando tudo errado. As amostras estão aí. Então entenda, irmãos, e respeite os tempos da sua vida. Por quê? Porque se a gente confundir os tempos da nossa vida, a gente acaba fazendo aquilo que não devia fazer. Lembra quando Moisés está diante do Mar Vermelho? Aí todo mundo, faraó chegando atrás, todo mundo, e Moisés, a gente vai fazer ele? Ó Deus Todo-Poderoso, Deus. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga o povo que marcha, mete o pé na água aí que a água vai abrir. Tá, foi mal. Vambora, gente. Não foi assim? Então tem tempo que é para orar, tem tempo que é para agir, tem tempo que é para esperar. Sim ou não, irmãos? Entenda os tempos da vida. Quarto e último, não ignore os ajustes do Espírito Santo. Como assim ignorar os ajustes do Espírito Santo? Sabe, irmãos, aquele dia que você acorda com uma vontade de ler a Bíblia? Acontece? Nossa, me deu vontade de ler a Bíblia hoje. Nossa, hoje me deu vontade de jejuar, não sei porque me deu essa vontade. Nossa, hoje me deu vontade de ligar para a Josi. Não sei, não sonhei com a Josi, não falei com a Josi, mas me deu vontade de ligar para ela. Você acorda de madrugada e você fala assim, gente, nada a ver, por que eu acordei essa hora de madrugada? Aí você rola para um lado, rola para o outro, o Espírito Santo fala assim, bom, senhor, bom, já te acordei. Não ignore, irmãos, os avisos do Espírito Santo. Você pode fazer uma análise. Nesses dias que te der vontade de louvar, que te der vontade de jejuar, de ler a palavra, de ouvir um louvor, de ligar para alguém, se você segurar, daqui a pouquinho passa a vontade. Passa ou não passa? Ignorou o aviso do Espírito Santo. É suave, irmãos. É suave. Abra a Bíblia aí para nós encerrarmos, por favor. Hebreus capítulo 14, capítulo 4, verso 14. E nós encerramos aqui.
Hebreus, capítulo 4, verso 14. Glória a Deus. Amém? Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém? Se coloque de pé nessa hora. O Senhor, irmãos, Ele nos convida a entrar nesse lugar de equilíbrio. Nós não fomos escolhidos porque somos bons, nós não fomos escolhidos porque somos capazes. Se nós olharmos para nossas vidas, nós vamos ter algumas habilidades. Tem coisa que você sabe fazer. Tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe bordar, tem gente que é bom de conta. E quando você vem para o Senhor, irmão, essas habilidades não são anuladas. Quem era bom de administração, veio para crente, continua sendo bom de administração. Quem era bom de varrer, continua sendo bom de varrer. Não anula suas habilidades. Mas não foi por causa delas que você foi chamado. Se o Senhor não te buscou, não te tocou porque você é boa administradora, porque você é um bom trabalhador. Ele não te buscou porque você é habilidoso nessa ou naquela área. Porque você é bonito, tem um cabelo legal, porque você é... Não. Ele te escolheu porque Ele te ama. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Pai, nós oramos, Senhor amado, para que essa canção seja verdade da nossa vida. Pai querido, para que nós entendamos, Pai, que de fato não existe nada de nós em bom, que nos levasse, Senhor amado, a um patamar de ser especiais para serem escolhidos pelo Senhor. Não há nada, Senhor amado, que possamos fazer que nos torne mais amados ou menos amados pelo Senhor. Mas, Senhor, a Tua palavra nos diz, Pai querido e amado, que por amor o Senhor sacrificou o seu único Filho, para que nós, Senhor amado, pudéssemos estar aqui hoje, para que pudéssemos ter o Senhor como Pai. E nós te louvamos, Pai, nessa noite, Pai querido, pela palavra que o Senhor liberou sobre nós, pela direção que o Senhor liberou para o nosso coração, para que nós possamos, Senhor amado, viver dias, Pai, de filhos nessa terra, não como filhos bastardos, não como ovelhas negras da família, mas como filhos maduros que sabem os seus lugares. E nós oramos, Pai querido, para que nesta noite haja, Pai querido, uma unção sobre a nossa vida, uma unção de entendimento, uma unção, Pai querido, que nos permita conhecer o lugar que nós temos no Senhor, para que os nossos olhos, Pai querido, a nosso respeito, tenham a mesma visão que o Senhor tem a nosso respeito. Nos ensine, Pai querido, a enxergar a nossa vida pela ótica do Senhor. Nos ensine, Pai querido, a olhar para nós mesmos, Senhor amado, como o Senhor nos olha. Esperar de nós, Pai querido, aquilo que o Senhor espera. E assim, Deus querido, posicionar o nosso viver, o nosso coração, a nossa mente, Senhor amado, alinhado com aquilo que o Senhor diz na Tua palavra. Nós oramos, Pai querido, para uma geração madura, uma geração de cristãos, Pai querido, não mimados, não soberbos, Senhor, mas convictos de quem são no Senhor, que caminham, Senhor amado, com intrepidez, com ousadia, e que assim, Deus querido, cumprem o chamado para o qual foram escolhidos. Que quando o Senhor olhar, Senhor amado, procurando os fiéis da terra, o Senhor encontre neste lugar, Pai, um ajuntamento de pessoas fiéis, maduras, que estão dispostas, Pai querido, a caminhar ao Teu lado, caminhar, Senhor amado, segurando a Tua bandeira. Nós não temos nada, Senhor, que não tenha vindo do Senhor, e nós Te louvamos nessa noite com essa canção. Eu só quero adorar, e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu
sei